Olá, sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato. Nós vamos começar mais um Momento Bancário em Debate. Hoje nós vamos falar sobre a renovação do acordo aditivo do Banco Santander e vamos falar sobre os resultados dos congressos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Nesse primeiro bloco, a gente começa falando da renovação do acordo do Santander. E a gente tem aqui para conversar com a gente sobre esse assunto Rita Berloffa, que é a secretária de Finanças aqui do sindicato, e também a Maria Rosane, que é secretária executiva aqui do nosso sindicato. E elas estavam na reunião que aconteceu agora no dia 15 de junho, negociando a renovação desse acordo aditivo. Ô Rita, fala um pouco para a gente qual a importância desse acordo aditivo. Bom, primeiro que ter um acordo assinado com a empresa é extremamente importante para todos os trabalhadores, porque garante que todas as cláusulas que lá estão, ela é direito de todos e independe do humor deste ou daquele gestor. E essas cláusulas têm uma vigência. Então, durante a vigência do acordo, ela não poderá ser modificada por interesses pessoais. Então, é extremamente importante um acordo de trabalho assinado. E ressaltar que o acordo coletivo aditivo do Santander é o único banco que tem um acordo com cláusulas superiores às convencionadas junto à FENABAN. E na sua ampla maioria, cláusulas sociais. Né? Mas a gente tem também acordo aditivo no Banco do Brasil, na Caixa. Sim, eu digo, esse, em termos de cláusulas sociais de banco privado, que tem um acordo, que tem, da forma como está estruturada, é extremamente importante, é um dos únicos que tem. Bom, Rosani, fala pra gente assim, o que você destaca nesse acordo, o que é importante para os bancários, o que avançou, o que tem de novo? Então, Juvândia, nós ficamos satisfeitos porque nós tivemos alguns avanços em cláusulas já existentes e também conseguimos uma cláusula nova nesse aditivo. Nós tivemos a ampliação da Bolsa de Estudos na primeira graduação, que passou de 2.300 para 2.500. Embora não tivéssemos conseguido para a segunda graduação e pós, que também era uma solicitação da categoria, é um grande avanço, né? Nós achamos que era um avanço. A primeira graduação, porque isso ajuda, inclusive, na ascensão profissional, você ter formação. E também porque tem uma grande demanda ainda. A gente sabe que é uma coisa difícil de entender, né? Formação. Mas, assim, uma grande demanda ainda de primeira graduação. E, então, por isso que o banco privilegiou primeiro atender a esse nível de educação. Tivemos também na cláusula da licença não remunerada, que ela pode ser usufruída em até 30 dias, que é uma cláusula que a gente considera muito importante. A pessoa, numa situação dessa difícil, ela fica sem nenhuma remuneração, né? Porque é uma licença não remunerada. E nós conseguimos com que o banco mantivesse o vale alimentação e o vale refeição, pelo menos. Em que casos que eu sou uma funcionária do Santander, em que casos que eu posso pedir essa licença não remunerada? Caso você tenha um parente de primeiro grau que esteja internado, precisando dos seus cuidados, e você não tenha nenhuma outra pessoa para cuidar, você pode tirar licenças durante o ano, até 30 dias, não remunerada, para cuidar desse seu parente. Filho, uma mãe, sogro, né? Sogro, pai. Muito bom. Deixa eu só perguntar uma coisa. Rita, qual que é a vigência desse acordo? Quanto tempo que ele vai ser renovado? A pretensão de renovar é por quanto tempo? Porque a Assembleia é quem vai definir, né? É a Assembleia que define. Aliás, os trabalhadores que definem absolutamente tudo. Para esse acordo, nós estamos pensando em renovar por 2 anos, porque nós achamos importante, nesse momento de turbulência, de incertezas. Fazer por um período maior. Fazer por um período maior que dá mais tranquilidade para os trabalhadores. Então, nós pretendemos renovar esse acordo por 2 anos. Maria Rosane, me fala um pouco da PPRS. Ela foi negociada nesse acordo? Sim, nós conseguimos negociar também uma ampliação no valor da PPRS, passando de R$ 1.500 para R$ 1.600. E como o acordo será de 2 anos, para o segundo ano será aplicado o índice que for acordado na convenção coletiva. Agora desse ano, né? Em setembro. Isso. O que a gente conseguir é o que vai aplicar no valor, corrigir o valor o ano que vem. Isso. Muito bem, aí a gente tem que lutar para ter um índice cada vez maior. É verdade. E assim, nós ficamos muito felizes porque no Santander,
os programas próprios não são descontados da PLR. Então, isso também é um grande avanço na categoria. E tem alguma cláusula nova que não estava no acordo passado? Além da cláusula nova, Giovânia, nós temos também a questão da licença para adoção, né? Que teve uma adequação da redação. E agora, então, quem adotaram, não tem mais escalonamento de idade na adoção de uma criança. Independente da idade, a mãe terá o direito de usufruir de 120 dias, como manda a lei, ou então 6 meses, caso ela tenha interesse, que também está garantido na convenção coletiva. E de cláusula nova, nós conquistamos a cláusula de igualdade de oportunidades, porque nós temos uma preocupação grande já da FENABAN, né? Nós na campanha como um todo, mas nós conseguimos avançar já no Santander, para que tenha Isso é bom porque vira uma referência positiva para a gente cobrar os outros bancos. É verdade. Que a gente tem a mesa temática lá na FENABAN, que é a discussão da igualdade de oportunidades na categoria bancária como um todo. Tem uma cláusula de acompanhamento, eles teriam que apresentar dados, tem uma resistência dos bancos de apresentar, né, da FENABAN. E está destacando isso aqui no Santander, é um passo importante. Verdade. Então, com isso, a gente vai conseguir a valorização das mulheres, da questão de gênero, de raça e também a questão do pessoal do PCD, né, que são as pessoas com deficiência. Porque a gente sabe que no caso de gênero e raça existe uma diferenciação em relação a cargos e salários. E tem uma grande grita também do pessoal com deficiência, que eles entendem que eles só são contratados para cumprir cota, que eles não conseguem ascender na carreira. Não são valorizados. E a gente entende que o banco, quando ele acata essa nossa reivindicação de colocar uma cláusula dessa, é porque ele vai ter um olhar diferenciado, vai se preocupar mais em relação a essas pessoas que são discriminadas não só na empresa, mas na sociedade. Rita, além da renovação do acordo, a reunião tratou sobre algum outro assunto? Sim. Nós discutimos algo extremamente importante que faz parte de uma campanha da UNE mundial. UNE é o nosso sindicato internacional, que é a campanha pela venda responsável de produtos. Nós, via Contraf, nós entregamos uma pauta com essa reivindicação junto à FENABAN e, infelizmente, na oportunidade não avançou. E nós conseguimos agora, junto ao Santander, que o Santander atenda essa reivindicação dos trabalhadores, do movimento sindical, na assinatura de uma declaração conjunta pela venda responsável de produtos. Por que nós julgamos importante isso? Primeiro, que é um acordo que é bom para a empresa, porque fala positivamente da imagem da empresa, é bom para o cliente, porque o cliente se vê cada vez mais respeitado quando se tem a preocupação de ter uma venda responsável de produtos, um assessoramento responsável. É bom para o funcionário, porque ele se sente cada vez mais tranquilo em oferecer para o cliente somente aquilo que interessa a esse cliente e não oferecer produtos que não interessam ao cliente, pensando em cumprimento de metas. E é bom para o movimento sindical, porque isso fortalece, melhora esta relação de trabalho. Então, nós julgamos um acordo extremamente importante. É um acordo que todos ganham, sem exceção, e o Santander sai à frente em relação aos demais bancos do sistema financeiro. E esperamos que com isso sirva de referência e que outros bancos venham juntos, porque só tem a ganhar. Todos ganhamos com um acordo como esse. Na verdade, o Santander fez esse acordo na Europa, né? Exato. A gente tem cobrado que os bancos, de maneira geral, tenham uma prática de venda responsável de produtos. Como pode fazer um acordo numa região Perfeito. E não pode fazer numa outra, né? Isso é uma coisa que a gente tem cobrado muito. Os bancos estão ampliando a sua atuação, os bancos nacionais ampliando sua atuação, né, no mundo. Aqui na América Latina a gente vê, por exemplo, Itaú ampliando sua atuação. Aí tem os bancos estrangeiros entrando no Brasil e às vezes eles têm uma prática melhor fora daqui. Perfeito. Aqui praticam salários menores, aqui não querem melhorar as condições de trabalho, tem uma prática melhor fora e tem uma prática pior aqui, né? Acho que nesse sentido é um avanço a gente cobrar que as práticas sejam as melhores em todos os lugares. Muito bem colocado, Giovândia. O que você falou, o Santander tem uma experiência nisso porque assinou um acordo esse tipo de acordo com os representantes dos trabalhadores da Comunidade Europeia. Então, se ele assinou lá para os trabalhadores clientes da Europa, por que não fazer aqui no Brasil?
principalmente se considerarmos que o Brasil, em relação ao Santander, é a unidade mais lucrativa que tem no grupo. Nós respondemos hoje por cerca de 30% do lucro mundial. Então, passou-se do tempo de ter um instrumento que cada vez mais valorize os trabalhadores, os clientes, enfim, a sociedade brasileira como um todo. Então, acho que todos nós ganhamos, trabalhadores, empresa, qual que é o próximo passo? Bom, a negociação foi feita, o acordo está uma proposta de renovação, está se discutindo a cláusula, né, a redação exatamente, porque uma coisa a gente negocia, outra coisa é quando coloca no papel aquilo que se negocia, porque tem um prazo para você acertar que a redação ela seja exatamente aquilo que você discutiu e negociou na mesa de negociação. O que é o próximo passo? Então, você colocou corretamente, tem um processo negocial das intenções, daí na sequência um passo de redação daquilo tudo que se negociou, para que fique exatamente conforme o negociado, né? Mas o mais importante de tudo é a deliberação por parte dos trabalhadores, porque quem delibera se vai ser feito ou não o acordo no último momento é o trabalhador. E para isso nós estamos convocando todos os trabalhadores do Santander para virem aqui no sindicato no dia 25, que é segunda-feira, para uma assembleia que será convocada às 19 horas como primeira convocação, 19h30 segunda convocação, para que possamos juntos discutir cada cláusula desse acordo aditivo e você, trabalhador, você, funcionário do Santander, deliberar por esta aprovação ou não. Porque se não houver aprovação do trabalhador, não há acordo. Porque quem decide tudo é o trabalhador. Muito bem. Então, para a gente caminhar para o encerramento desse primeiro bloco, acho que tem um assunto que a gente não pode deixar de falar. Já falamos isso na Folha Bancária, temos falado no site, que é essa preocupação em relação a esses boatos que têm saído da imprensa de venda do banco aqui no Brasil, da unidade aqui no Brasil, né? Que a gente tem feito aí um conjunto de ações preventivas, nós tivemos reunião com o banco, queria que vocês comentassem, inclusive, o que os bancários têm, isso tem causado apreensão nos bancários, foi importante essa conversa com o presidente do banco aqui no Brasil, né? O que os bancários que tem repercutido? Então, Givânia, também essa é uma pergunta bastante pertinente. Até há pouco tempo, nós víamos quase que todos os dias notícia na imprensa sobre uma possível venda do Santander. Nós sabemos de toda a dificuldade que o Santander está vivenciando na Espanha pela crise financeira, né? Que tem, sobremaneira, a Europa e a Espanha não é diferente. Então, as dificuldades do sistema financeiro na Europa, e notadamente na Espanha, o nosso banco tem a sua matriz, o Santander tem a sua matriz na Espanha, então, obviamente, afeta o Brasil. Tanto é que tivemos, infelizmente, a nota do Santander no Brasil, na Argentina, no Chile, rebaixada. E com essas notícias todas da imprensa, tem causado uma grande preocupação junto aos trabalhadores. Então, o sindicato procurou a presidência do banco, você esteve lá na reunião, né? Você, o presidente da Contraf e eu conversamos com o Marcel Portela, a Lilian Guimarães, que também é vice-presidente do banco, da área de RH, e ele nos disse que não há interesse do banco na venda da unidade aqui no Brasil. O sindicato também, bastante preocupado com essa situação, tem procurado o governo, esteve em conversa com o Banco Central, e onde nós colocamos que a maior preocupação do movimento sindical, o nosso objetivo primeiro é a preservação dos empregos, né? Então, não é possível que para resolver problema de banqueiro, quem pague a conta seja bancário. Então, claro, e tem um outro impacto essa venda, né? Claro. Que é a concentração, a imprensa fala em vender para o Banco do Brasil, para o Bradesco, imagina a concentração bancária. Hoje você tem 6 bancos que ficam com 81% dos ativos do sistema financeiro nacional. Você vai ter 5 bancos, já é extremamente concentrado. Então, para a sociedade é ruim, para os trabalhadores é ruim, porque toda fusão, né, processo de fusão, nós tivemos problemas com os empregos, e o sindicato teve que lutar muito, né, para garantir direitos, garantir empregos, contra essas demissões que os bancos fizeram nesses processos. Então, é ruim, perde todo mundo, só ganha quem concentrou, entendeu? Agora, perde todo mundo, então essa é uma luta importantíssima. Exato. Nós todos. Já passamos por fusões, né, Givânia? Conhecemos bem o que acontece numa fusão. A fusão sempre resulta em demissão.
Então, a nossa preocupação é a garantia dos empregos, sem contar essa preocupação de um aumento na concentração do sistema financeiro. E dizer que está indo todo na contramão essa política de venda. Eu acho que, na verdade, deveria fazer como fez o Brasil, como fez Lula. Investir em gastos, investir em geração de emprego para que tenha renda e não fundir bancos, né? Ter fusões para que gere demissão, enfim, aumente o desemprego, diminui a circulação de receitas no país, enfim, é uma política totalmente contrária àquela que vai contra a geração de emprego e aumento de renda. Bom, nós vamos, então, encerrando aqui esse primeiro bloco e só reforçando, todos os bancários e bancárias do Santander estão convocados para a Assembleia no dia 25, tem que vir decidir acerca da aprovação da renovação desse acordo. E também o sindicato tem acompanhado e vai continuar acompanhando essa discussão da situação do banco aqui no Brasil. E nosso esforço é exatamente esse, garantir os empregos, impedir essa concentração bancária, porque ela é prejudicial para o nosso país. Então, continuar acompanhando, nós vamos para o intervalo e a gente retorna no próximo bloco com a discussão dos congressos do Banco do Brasil e da Caixa. Bom, nós estamos de volta aqui no Momento Bancário e Debate, falando dos congressos do Banco do Brasil e da Caixa. Nós vamos começar para falar do resultado desses congressos que aconteceram nesse final de semana, com a Raquel Casselnicas, que é funcionária do Banco do Brasil e é secretária-geral do sindicato, e vamos conversar com Ernesto Izumi, que é funcionário do Banco do Brasil e é secretário aqui de Imprensa e Comunicação aqui do sindicato. Para falar da Caixa, a gente está aqui com Kardec de Jesus, que é diretor da executiva aqui do sindicato, responsável pelo cultural e participou do congresso da Caixa, empregada da Caixa, e vamos conversar um pouco sobre o resultado desses congressos. Porque muitos bancários não estavam presentes, tem uma eleição de delegados que vão lá representar a discussão para refletir as demandas da categoria, né, dos empregados desses bancos. E lá, bancários desses bancos de todo o país vão tomar resolução, até definir qual que é a pauta que entrega para o BB e para a Caixa. Então, eu começo aqui com a Raquel e o Ernesto, falando um pouco dessa pauta, o que foi aprovado no Congresso do Banco do Brasil, que é importante para os trabalhadores. Queria que vocês falassem um pouco assim, depois a gente conversa mais detalhadamente de cada uma dessas e também dos próximos passos. Né? Foi dividido em 4 eixos, na verdade. Né? Primeiro, boa noite a todos. Foi dividido em organização, remuneração, saúde e previdência e sistema financeiro. E assim, o leque de debates foram trazidos no Brasil inteiro e ali a gente fez toda uma discussão com todas as forças dentro do banco e lá definiu-se esses eixos, em cima desses eixos uma série de temas e pendências que existiam.
O Ernesto, acho que pode falar um pouco da questão da remuneração e saúde, que foram debates bastante importantes que ocorreram lá. Remuneração, é claro, é sempre um debate muito importante. Sempre né? muito importante. Saúde é um debate muito atual. Muito. Ernesto, qual foi a resolução em relação a esses temas? O que você acrescenta, pontua? Em relação à remuneração, nós discutimos um plano de carreira, né? Porque é importante para os funcionários do Banco do Brasil melhorar o que já existe, porque nós conquistamos nas últimas 2 campanhas melhorias. A gente quer melhorar mais ainda. Então, a gente está reivindicando o aumento do piso para o piso do DIEESE, que também teria um reflexo nas comissões dos demais funcionários, porque o plano de carreira prevê isso. E aumentar os percentuais de promoções que são realizados a cada 3 anos no Banco do Brasil para 6%. A combinação desses 2 fatores aumenta a amplitude salarial entre o início na carreira e o final da carreira. Mas não é só a questão... Isso você está falando... a primeira coisa, a gente tem que aumentar o piso, que é uma política que a gente tem feito nos últimos anos, né? De um aumento maior no piso e que, no caso, tem um reflexo todo no plano de carreira. Portanto, quando você aumenta o piso para o salário mínimo do DIEESE, que está em torno de R$ 2.300, você quer dizer que todo mundo que começar tem que começar por ali. Portanto, quem estava ali já vai pular para uma outra faixa. E, além disso, você quer dizer que entre uma faixa e outra, o que foi aprovado no Congresso é que a diferença entre uma faixa e outra tem que ter um aumento maior, é isso? Exato. Mas não é restrito a isso, porque, por exemplo, a gente também está exigindo, reivindicando o quê? Critérios objetivos para a ascensão profissional, né? Através de provas e títulos. E, além disso, também incorporar o mérito também para os caixas, para os escriturários, que isso é uma questão que o Banco do Brasil ainda não resolveu, não deu uma solução para essa questão no banco, né? Muito bem. E de saúde? A saúde, o principal debate que passou no nosso Congresso, basicamente foram 2, né? Um deles é a importância de a gente ter uma CACI, uma Previ para todos os funcionários, né? Indistintamente, seja de bancos incorporados, seja do Banco do Brasil. Porque nos manteiros divididos é ruim para o trabalhador, né? Abre espaço para ataques. Isso é importante na nossa base aqui em São Paulo, né, Raquel? Raquel, que vem oriundo do Banco Nossa Caixa, né, sabe disso, as pessoas têm receio. Como é que vai ficar o Economos se você não entra mais empregado lá, Exatamente. né? Está fechado. Como fica a situação? Essa é uma preocupação bastante pertinente. Isso também foi discutido lá. Foi. Sim. E no dia de ontem, né, fruto da nossa luta, que a gente já vinha divulgando, o banco assinou a adequação à resolução 254 da ANS. Ou seja, o plano vai continuar aberto, o plano da CACI vai continuar aberto para acolher, inclusive, os funcionários de bancos incorporados. Além disso, foi discutida a questão do assédio moral. O assédio moral, assim como esse da categoria, é um problema muito grande e o nosso comitê de ética negociado ele não funciona porque não tem paridade e as denúncias não têm chegado para discussão no comitê de ética. Então a gente quer melhorar o comitê de ética, ainda queremos que o banco ele faça também adesão à cláusula, né, de combate ao assédio moral que o restante da categoria tem. Há mais uma única questão que eu queria destacar, que é o seguinte. Nós levamos para esse congresso também colegas do banco que são pessoas com deficiência e levaram as pautas desses trabalhadores e da Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Deficiência do Banco do Brasil. Nós apresentamos essas pautas, elas estão na minuta e elas são uma questão importantíssima e prioritária nessa campanha para nós também, né? Muito bom. Raquel, o tema do Congresso falava que o Banco do Brasil tinha que ser um banco público, né, de verdade, né, para o Brasil e para os funcionários do Banco do Brasil. O que quer dizer isso? Assim, o que discutiu lá do sistema financeiro? Boa pergunta essa, Joânia, porque nós, nos últimos meses, com a decisão do governo de baixar os juros, ficou muito claro para nós qual é a direção que está sendo dada pela diretoria do Banco do Brasil. A gente verificou que o governo baixou os juros, mas no Banco do Brasil aumentaram as tarifas e aumentaram os pacotes junto com os empréstimos que os clientes vêm pedir. E com isso ficou muito patente que, assim, ora lá, né, banco público para alguns, né, talvez só no nome, mas não na prática. Porque essa mudança, inclusive, de governo, de taxa de juros, ela vem de encontro a uma necessidade de desenvolvimento do país. E sendo um banco público, a atuação no dia a dia é diferente. Não aumentaram o leque de clientes, eles estão mantendo o mesmo nicho de clientes, só que aumentando sua arrecadação através de outros canais, que seriam as tarifas e tal. Uma outra discussão nessa mesma linha de banco público de verdade tem a ver também com a forma como eles tratam os próprios trabalhadores,
de forma diferenciada, que é essa discussão que o Ernesto está trazendo. Como é que pode um banco público ter vários segmentos completamente diferentes, sendo tratados totalmente diferentes e que podem deixar, inclusive, déficit para o próprio banco, caso um nicho que seja tratado diferente entre com ação na justiça, por exemplo. Isso é custo para quem? É custo para a nação. Agora só aproveitando esse gancho aí do Congresso do BB, que está falando na questão dos empregados, Kardec, me fala uma coisa, ao mesmo tempo estava acontecendo o Congresso da Caixa. Essa história da redução das taxas de juros, inclusive, tem aumentado a demanda nos bancos públicos, não é mesmo? E a gente já tinha uma discussão muito antiga aqui, já tem feito um debate de ampliação do número de empregados. Como é que ficou isso na Caixa? Esse estava na pauta? Qual a resolução em relação a isso? Porque na Caixa isso é, inclusive, bastante... comentado pelos empregados. Comentado, exatamente. Nós temos, inclusive, um lema que é mais empregados para a Caixa e mais Caixa para o Brasil. Por quê? Já foi aprovado uma quantidade de 9 mil empregados contratados, né, desde o ano passado, e a gente, na verdade, assim, nós estamos pedindo uma agilidade nessas contratações. No ano passado nós acordamos, né, no acordo aditivo da Caixa, que tinha que contratar no mínimo 5 mil novos, no né? Mínimo 5 mil novos e adicionais ao quadro que já tinha. Isso. E aí, em função dessa reivindicação, o DEST até aprovou 9 mil novas contratações. O maior problema é que essas contratações elas estão sendo feitas de maneira bastante lenta, né? E agora a gente tem um outro problema, que é agora nesses últimos dias foi anunciado um plano de aposentadoria voluntária. Então a gente estima que por volta de 5 mil pessoas vão sair. Então, assim, repor quem sai tem que acrescentar, porque exatamente. o nosso acordo é muito claro, tem que repor e não, né? Exatamente. Repõe, então, assim, e além da reposição tem que ter mais 5 mil novos, no mínimo. Exato. Né? Então, assim, a nossa conversa nesse congresso foi no sentido de nós ampliarmos para 100 mil empregados no Brasil inteiro, né? Então, assim, a nossa ideia é que com 100 mil empregados dá para você... 100 mil empregados já. Já, exatamente. 100 mil empregados já, que aí sim a gente pode dar um bom atendimento para o nosso cliente e tudo mais. Ô Kardec, aproveitando, talvez você não consiga responder, porque é uma questão que não, né, o sindicato não tem essa governabilidade, né? O Roberto mandou um e-mail para a gente aqui, ele pergunta, acaba de ser divulgado o resultado do concurso Caixa 2012. Qual a possibilidade de um candidato aprovado ser admitido neste ou no próximo ano, uma vez que a validade é de 12 meses? Você acha que a gente conseguiria responder essa pergunta? É Roberto o nome dele, né? Isso. Roberto, o que acontece é o seguinte, aí você não, na verdade, na pergunta você não coloca a sua classificação, né? E tudo mais, porque a Caixa chama de acordo com a classificação, só que assim, a nossa ideia é que com essa agilidade dê para chamar bastante gente nesse primeiro ano. E normalmente tem acontecido o seguinte, esse aditivo pode ser renovado por mais 12 meses. Então, assim, a preocupação dele é que venceu 12 meses, né? Normalmente o banco sempre renova por mais 12 meses, porque ele tem essa facilidade. Não dá para garantir que isso vai acontecer, né? Mas normalmente é isso que acontece. Muito bem. O que mais? Além das contratações com uma pauta importante da Caixa, o que mais que você destaca que foi aprovado nesse congresso? Na verdade, assim, nós estivemos lá com mais de 350 delegados, todos representando os vários estados e pensamentos, né, de políticos e tudo mais. O nosso grande mote foi assim, a saúde do trabalhador, como destaque o fim do assédio moral, que como o Ernesto colocou, isso é um grande problema dentro da nossa categoria e infelizmente não é diferente tanto na Caixa quanto no Banco do Brasil. A saúde do trabalhador e o Saúde Caixa, que é o nosso plano de saúde, né, pedindo uma maior ampliação de cobertura, melhoria na rede credenciada,
segurança do trabalhador, que a gente tem vários problemas, por exemplo, a história da saidinha do banco, né? Então, assim, colocação de biombo, que aí é uma reivindicação geral. É uma reivindicação geral e tudo mais, exatamente. Para que quem esteja na fila do caixa não possa ver a operação que está sendo feita na boca do caixa, né? Isso. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa. Nesse sentido, teve alguma discussão no Congresso do Banco do Brasil também? Sobre saúde, vocês falaram que teve, ampla, está falando um pouco da unificação de CACI para todo mundo, de qualidade, né? Mas saúde num sentido mais amplo, né? Nessa questão das condições de trabalho ou da segurança, porque a insegurança tem causado muitos problemas na saúde do bancário também, né? Na questão do assédio, acho que foi discutido mais, né? Que nós temos o comitê de ética, que não funciona. O nível de denúncias no Banco do Brasil não é menor do que em outros bancos, conforme Kardec falou. Mas o canal de denúncia ele não existe, nem o nosso acordo que foi firmado na FENABAN, o Banco do Brasil quis assinar, e o que ele tem interno não funciona, porque eles mesmos boicotam. Ou seja, nesse sentido nós construímos de continuarmos fazendo a nossa campanha de denúncia e na mesa de negociação vamos continuar com a proposta de manter o comitê, mas desde que ele funcione. Se ele não funcionar, também para nós não tem problema nenhum romper o acordo do Comitê de Ética que foi feito com o Banco do Brasil, mas continuaremos valorizando e buscando a negociação do acordo feito com a FENABAN, que eu acho que ele é melhor, o nosso canal de acompanhamento mais direto, né? Mais direto, vem para o sindicato, nós podemos fazer a gestão das denúncias, acompanhar. Esse é um problema que tem o acordo, a comissão de ética eleita, né? O comitê de ética, porque a gente não pode acompanhar, inclusive tem sigilo lá, nem o sindicato pode ter acesso a essas informações. Mas, Ernesto, tem mais alguma coisa assim no Congresso que é importante destacar, que não foi falado ainda? O principal é que essas pautas foram discutidas primeiro em assembleias pelo país inteiro, em encontros regionais, congressos regionais e depois no Congresso. Então a gente vai reforçar a campanha unificada e queremos que todos os que participaram desse Congresso agora disseminem essa discussão para que todos os funcionários se envolvam, né? Porque foi construído democraticamente, então agora nós temos que fazer a unidade para conquistar realmente esses direitos todos. E o próximo passo? Conferência. Na Conferência Nacional dos Bancários, onde lá tudo foi discutido dos dois bancos, ou seja, os dois bancos estão dentro da categoria, são bancários. Claro. E vão acompanhar todas as diretrizes tiradas pela categoria como um todo. Que vão acontecendo, inclusive, permanentemente, né? E no caso da campanha salarial, vão acontecendo concomitantemente com a campanha. Exatamente. Essa é a decisão que nós tiramos em termos de organização, aliás. Nós vamos ter as questões específicas, mas estaremos junto com a categoria, na mesa da FENABAN. A unidade tem mostrado. As conquistas que a gente teve nesses últimos anos é resultado dessa nossa unidade, dessa nossa coerência no Brasil inteiro, de fazer atividades todos juntos, de estarmos participando das atividades. Nós temos tido muitos resultados importantes, fruto dessa nossa unidade, aí, todos os bancários juntos, em torno de um acordo. Kardec, mais democracia na gestão da FUNCEF. Isso foi um tema discutido no Congresso? Foi. FUNCEF é o fundo de pensão. É o nosso fundo de pensão. Complementar. Principalmente, assim, nós temos alguns problemas, por exemplo, relativos ao CTVA, né? Que é um outro caso que a empresa não resolve, mas um dos pedidos é que o CTVA já faça parte da verba salarial e que ela também... E o fim do voto de Minerva, O fim do voto de Minerva. Que hoje o banco tem esse voto de Minerva. O banco tem essa prerrogativa de dar o voto de Minerva. É comissão paritária, mas o banco tem a condição de dar o voto de Minerva. E isso a gente entende que pode ser derrubado e que possa ser realmente... tudo discutido democraticamente. Até porque os recursos que estão lá são fruto de uma contribuição, uma parte do banco, uma parte do empregado, que vai para a aposentadoria desses empregados. Exatamente. Né? Então tem que ter não só o acompanhamento, mas não pode ter o banco tomando a última decisão. Exatamente. Né? O democrático, o transparente e o justo é que você tenha tem que ser nas duas partes. O fim desse voto de Minerva. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do nosso Momento Bancário em Debate. Dizer que também tem muito mais coisa discutida nesse Congresso, né? Começou na sexta-feira, tem um sábado e domingo de discussão e debate,
e a gente está com o resultado dessas discussões todo numa pauta e que está disponível no site do sindicato. A Folha Bancária, né, Ernesto já falou sobre o resultado dos congressos, mas o site tem... Nós vamos fazer um jornal específico, inclusive. Acredito eu que a Caixa Econômica Federal também vai fazer. Vai fazer um específico para distribuir. Detalhando, exato. Porque tem coisas muito pontuais. Curto, a gente está falando um pouco mais das coisas bem que são mais relevantes. Gerais. Inclusive, no caso da Caixa, eu queria destacar que nós estamos preparando um encontro de isonomia para poder discutir os problemas dos empregados novos. Muito bem, então a gente vai chegando aqui ao final do nosso Momento Bancário em Debate, convidando vocês a ler um pouco mais sobre esses assuntos, tanto a renovação do Acordo Aditivo do Santander, como as resoluções aí dos congressos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, junto ao nosso site e qualquer dúvida entrar em contato com a gente, falar com os dirigentes sindicais, a Raquel, o Ernesto, o Kardec, os demais dirigentes do sindicato estão aqui à disposição para a gente conversar, né? E visitando também os locais de trabalho. Vocês querem fazer uma última consideração? Está tudo dito? Acho que é só olhar realmente os materiais que a gente vai soltar. Que de fato tem coisas bem específicas, mas é isso. É só acompanhar. Continuar participando, porque a campanha, hoje foi o último dia da consulta. Essa consulta é importante para nortear a campanha geral, que vale para todo mundo. E nós vamos construir uma boa pauta, vai ter assembleia, nós vamos divulgar em breve a data da assembleia, convidar todos vocês a participarem dessa assembleia. E na próxima semana nós vamos continuar conversando sobre os vários assuntos de interesse aqui dos bancários. Então, um grande abraço a todos e até o próximo Momento Bancário em Debate.